Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse fim da invencibilidade de Fernando Diniz, um jogo mais abaixo em relação aos últimos e a volta ao Z4. A arbitragem, claro, foi protagonista também lá em Mirassol. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, uma hora isso ia acontecer, né? Fernando Diniz com 7 jogos de invencibilidade, sem tomar gol, sem perder, bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, beliscando uns pontinhos aqui e acolá. Foi enfrentar o Mirassol, que eu até imaginei, pô, o Mirassol não é o mesmo do ano passado, evidentemente, eles perderam muitos jogadores, tá tentando sair ali da zona do rebaixamento, faz um ou outro jogo interessante, como foi a vitória sobre o Inter lá em Porto Alegre, mas em casa, das 7 derrotas sofridas, 3 foram no Maião, o que não aconteceu no ano passado. Só que aí, cara, eu preciso dizer, o Mirassol fez um jogaço. O Rafael Guanais, né, que é um cara que é um estudioso da bola também, que tá bem fragilizado em relação ao ano passado. A gente sabe que o Mirassol é um time organizado, de toque de bola, mas dentro daquela de ter mais de uma competição, acabou se atrapalhando. Fortaleza viveu isso lá em 2022, acontece, mas o jeito do time jogar mostra que é um time muito bem treinado, né? E quando você encara o Fernando Diniz, né, o Guanais, que tem essa admiração pelo Diniz, né, cara, ele vai querer ganhar do Diniz, ele vai querer fazer contra-veneno, ele vai querer buscar antídotos, ele vai querer dar o nó no seu, digamos, professor, né, que é como o Guanais entende o Fernando Diniz. E, cara, o Corinthians no primeiro tempo poucas vezes conseguiu chegar ao gol adversário, porque o início do jogo foi avassalador do Mirassol em termos de pressão, de gerar desconforto pro Corinthians. O Corinthians não conseguia sair de trás. O Hugo tinha que quebrar uma bola toda hora, o Corinthians tinha dificuldade na saída de bola e o Mirassol pressionando com, cara, 3, 4 jogadores ali amassando o Corinthians na saída de bola. O que isso acontecia? O que isso gerava? A bola voltava pro Mirassol. E o Mirassol trocando passes, chegava ao ataque de novo. Daqui a pouco a bola voltava pro Corinthians, o Mirassol ia lá, pressionava e o Corinthians não tinha o que fazer com ela. Teve uma jogada de um chute do Yuri Alberto, numa das... Cara, na primeira bola que entrou, era 10 minutos de jogo ainda, porque o Corinthians não tinha atacado, em que o Yuri, pelo lado esquerdo, chuta pra defesa do Walter. Mas aí, pouco depois disso, tem já o primeiro episódio envolvendo a arbitragem do Matheus Candançan, que é o carrinho no Ranieri do Edson Carioca. E eu vou confessar pra vocês que eu não acho o lance para vermelho, tanto que o VAR chama e recomenda a revisão para que ele retire o vermelho e dê apenas um amarelo. É um carrinho por trás, meio perigoso e tudo mais, mas você vê que não atinge tanto, ele recolhe a perna, né, não é uma tesoura característica, então você tá num limite ali de que, pra mim, o vermelho seria exagerado e o amarelo tá bem aplicado. Ele aplica o vermelho, vai no VAR e verifica exatamente o que eu tô relatando pra vocês e acaba dando apenas um amarelo pro Edson Carioca. Ali o Mirassol poderia, né, ter um jogador a menos, mas seria injusto, né, pelo que a gente tá chegando à conclusão aqui. E o Edson Carioca, ele se torna um personagem do jogo também, porque ele faz o segundo gol. Mas enfim, esse lance, ele não muda o ímpeto do Mirassol, que continua em cima, que o cenário do jogo mudou pouco, inclusive. Só que aí vem o pênalti. E o pênalti é bem discutível, eu reconheço. Acho que é um toque sutil, porque aí a gente vai entrar numa de... Será que gerou impacto aquela chegada do Matheus Bidu ali no Carlos Eduardo, né, que invade a área num lançamento, né, às costas da defesa, ele toma a frente, mas aí a defesa se posiciona, só que aí ele passa por dentro dos dois jogadores. E o Matheus Bidu, cara, na minha avaliação, ele foi um pouco imprudente, porque tem uma mão no peito ali do Carlos Eduardo. Foi suficiente ou não pra derrubar? Talvez a gente chegue à conclusão que não. Só que ao mesmo tempo ele também chega deslocando no quadril o Carlos Eduardo. Então você tem um combo ali, né? Você tem uma mão, você tem uma jogada de corpo ali, né? Que pode parecer legal, mas também pode ser imprudente, como eu disse. E ele derruba o Carlos Eduardo. A questão é que o árbitro marca em campo. E como ele marca em campo, é um lance em que você tem motivos pra marcar o pênalti. Então, na minha opinião, e eu sei que não é a de todo mundo, eu não vejo que o VAR pudesse recomendar a revisão, porque o árbitro viu no campo um contato e uma falta que pode ser caracterizada como falta, em que muitos árbitros não marcariam, é verdade. Agora, se ele não marca, eu acho que o VAR não tem que entrar. Se ele marcou, eu também acho que o VAR não tem que entrar. Porque é um lance em que ele considerou falta. E é possível considerar falta nesse lance. Mesmo que, nesse momento, eu esteja sendo massacrado aqui nos comentários. Mas eu, de verdade, acho que tem risco ali, que o Matheus Bidu correu um risco para que o pênalti fosse marcado. Em muitos casos, o pênalti não é marcado, concordo com você. Mas eu acho que ele ali, no momento em que ele mete a mão ali, desloca o jogador em velocidade entrando na área, e o árbitro marca o pênalti, pra mim tá marcado, não tem muito o que fazer. E aí o próprio Carlos Eduardo vai lá, desloca o Hugo Souza e abre o placar. Só que aí você pensa, bom, agora o Corinthians vai reagir. Não, o Mirassol continua marcando alto, continua. Cara, foi um volume assim, de físico, inclusive, do Mirassol, que surpreendeu o Corinthians. E aí tem a jogada do segundo gol, e que eu tô vendo muita gente reclamar uma falta na origem do Rodrigo Garro. Eu não acho que tenha sido falta não, tá? Eu acho que tem um contato ali, o Garro inclusive cai rapidamente, já levanta, acho que ele meio que tropeça na perna do jogador do Mirassol, e aí na sequência tem um cruzamento e o Edson Carioca em cima do André Ramalho, né, que tinha perdido a condição de titular. O Corinthians estava sem o Gustavo Henrique, o André Ramalho jogou e o Edson Carioca, que quase foi expulso no começo do jogo, vai lá e faz o segundo gol. O Corinthians, que não tinha tomado nenhum gol com o Diniz, toma 2 de uma vez só no primeiro tempo. A partir dali, aí o Corinthians começa a se soltar, e também acho que o Mirassol, de uma maneira um pouco mais resguardada, tipo assim, tira um pouco o pé, natural, né? Ou não é tira um pouco o pé, mas baixa um pouco a sua linha, né? Administra um pouco mais, tem uma vantagem. E aí o Corinthians chega até no gol do Bidon, que tinha um impedimento na jogada.
mas também muito pouco. Não viu o Jesse Lingard tocar na bola, viu o Matheus Pereira errar quase tudo que tentou. O Alan também pouco influente no jogo, né? Embora seja um primeiro volante, ele vinha de um bom jogo contra o Peñarol e a coisa não aconteceu. Vem o segundo tempo e aí tem as trocas do Diniz, né? Tem as trocas do Diniz, o cenário do jogo muda muito pouco. Foi um Corinthians um pouco mais propositivo da metade pro fim, especialmente com as trocas. Teve uma escapada do Yuri Alberto também, né? Num toque de letra, né? E depois ele toca para receber e aí quando ele chega, ele consegue finalizar e o goleiro defende e tal, mas ele já estava um pouco sem ângulo. Aí você tem as entradas ali do Caio César, você tem do Zacarias Labiat, que eu gosto muito da qualidade técnica desse jogador, né? A bola quando chega no pé dele, normalmente sai alguma coisa. Aí já tá o Pedro Raul, que eu já falei, o Dieguinho, que acho que entrou bem, né? Não só pelo gol, né? Mas ele entra dando uma movimentação pelo lado direito do campo lá, né? Um meia que faz um jogo apoiado, né? Pra buscar do ponto e tal. Então, o Corinthians começou a ter mais jogadores incisivos. Eu acho que faltou isso no primeiro tempo. Eu sei que a estratégia do Mirassol funcionou e o Corinthians estava um pouco amarrado, mas faltou um alerta maior, faltou, não sei, é subjetivo isso que eu tô falando, né? Foge um pouco da questão tática, mas sabe, faltou o Corinthians tá um pouco mais aceso no primeiro tempo. E no segundo, quando esteve lá pra reta final, já era tarde, né? Poderia ter chegado ao empate, mas o Dieguinho faz aquele gol, tinha alguns minutos ainda pra tentar alguma coisa, né? E aí o Corinthians vai pra cima, até o Alex Santana entrou no lugar do Breno Bidon, e entrou com vontade, né? Acho que os jogadores que entraram ali entraram com esse espírito, né? Esse espírito de tentar alguma coisa. O próprio Pedro Raul, cara, entrou lá, né, brigando com o zagueiro, né, a bola circulou muito o Mirassol ali, e poderia numa chegada, a primeira chegada, inclusive, do Alex Santana, uma cabeçada pra fora, poderia o Corinthians numa chegada ter empatado o jogo, mas aí me pareceu, assim, um despertar meio tardio, sabe? E aí no final o Hugo Souza foi pra área em 3 escanteios, inclusive, né, chegou até gerar um outro escanteio, né, porque a bola tá escapando, ele volta e tal, ele ficou na área lá pra tentar gerar superioridade e tal, meio que no desespero, mas eu normalmente acho meio contraproducente, acho meio desnecessário esse tipo de coisa, mas, cara, o Corinthians entrou na zona do rebaixamento com esse resultado, né? Então, daqui a pouco empata ali nesse volume, seria o suficiente pra tirar da zona, e então não achei exagero, não, esse, entre aspas, desespero do Corinthians na reta final. Mas fez falta pelo primeiro tempo que o Corinthians fez, ou pelo que o Mirassol fez, e pelo que o Corinthians não conseguiu fazer pra sair da estratégia adotada pelo Mirassol. Acho que é mais ou menos isso, o resultado do jogo. E aí você tem, claro, dá pra discutir a não expulsão do jogador do Mirassol, que eu acho que esse é menos polêmico, né? Porque acho que a maioria entende que não é um lance para vermelho. E você tem os 2 gols, que para muita gente são 2 gols irregulares. Eu não acho, eu discordo. Eu acho que tem argumento para você marcar a penalidade e não vejo falta no Rodrigo Garro na origem. Provavelmente o VAR checou, né? Eles checam o APP, que eles chamam, né? O Attack Phase Position, que é uma sigla em inglês para APP. Checa o APP, limpa o APP, o cara vai na origem, vê se tem alguma irregularidade, eles não entenderam como falta, eu também não entendi. Acho que o Corinthians não perdeu por conta da arbitragem, mesmo que, enfim, acho que as reclamações podem ser justificadas nesse sentido. A questão o Corinthians jogou abaixo do que vinha jogando, e é natural quando você tem uma sequência de jogos, e o Diniz, ele mexe pouco no time. O que eu acho interessante para um técnico que tá chegando, quer conhecer o seu elenco, quer definir um modelo de jogo, o problema é o desgaste natural e dos jogadores entenderem, né, de que, poxa vida, a gente, né, fez um puta jogo na quinta-feira contra o Peñarol, chega no domingo, os caras não conseguem ter o mesmo ímpeto, ainda mais quando pega um time que tá jogando né, em casa, que tá com essa necessidade também, os caras foram pra cima, fizeram essa superioridade física e aí o Corinthians não conseguiu sair dessa armadilha, acabou perdendo por 2-1. Cara, uma volta pro Z4, é difícil, o começo do campeonato foi muito ruim, são só 3 vitórias na competição. Até a Copa do Mundo, o Corinthians vai ter que dar um jeito de sair dali. Obviamente é um começo de trabalho, se a gente olhar o cômputo total, tem muito mais coisas positivas do que negativas. Tem ausências importantes nesse jogo, inclusive, do Gustavo Henrique, do próprio Mateuzinho, embora o Ranieri jogue bem ali na lateral, do Memphis Depay, que pode agregar. Mas é isso, né, cara? Foi um jogo em que, assim, o Rodrigo Garro não conseguiu ser participativo, porque a bola pouco... O Corinthians, quando começou a ter o domínio do jogo, já era um segundo tempo em que o Diniz opta por fazer as mudanças para descansar a galera. Porque no primeiro tempo o Garro não tocou na bola, o Jesse Lingard também não. O Breno Bidon foi pouco usado, participativo, né? Até faz o gol, né? Do lance em impedimento, mas é muito pouco, muito pouco. O Corinthians pouco ficou com a bola. E quando viu, tava 2-0. E aí correu, subindo a ladeira, né? Correndo na esteira, conseguiu fazer um golzinho ali que não foi suficiente. O que vocês acharam do jogo? Acho que a questão da arbitragem vai ser polêmica, vai ser discutida e tá tudo certo. Se vocês acharem o contrário do que eu penso, não tem problema nenhum, só tô manifestando a minha opinião aqui daquilo que eu vi, mas é óbvio que são lances que geram discussões e tá tudo bem, não tem problema nenhum. O Corinthians agora vai ter que se recuperar no majestoso, na Neoquímica Arena, semana que vem, sendo que ainda tem Libertadores no meio da semana, né? Então, não é fácil, gente, não é fácil, e de novo, o Campeonato Brasileiro vai virando uma pedra no sapato. O Corinthians tem que se distanciar o quanto antes disso. O ideal é encerrar esse primeiro turno, né, indo pra Copa do Mundo, mais meio de tabela pra poder, né, ter a cabeça mais tranquila, até pra focar na Libertadores. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Resumão, fiel. Fim da invencibilidade, polêmica e volta ao Z4. O Corinthians jogou muito mal o primeiro tempo e pagou caro contra o Mirassol.
A arbitragem de Candançan foi polêmica no pênalti e no segundo gol, mas o Timão teve um apagão com Garro e Lingard sumidos. A reação no fim com o gol do Dieguinho e o Hugo Souza indo pra área foi tardia. O alerta tá ligado pro majestoso. Curtiu a análise? Comenta, se inscreve e vai Corinthians!